Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Raiz Amarga. Essa é uma HQ da Image lançada agora no Brasil pela editora Alta Geek. E esse volume 1, ele tem capa cartão, são 144 páginas e eu vou deixar o link se você se interessar por essa HQ aqui na descrição do vídeo. É um lançamento de um vencedor do Eisner do ano de 2020. Essa série desbancou títulos de Marvel e DC e ganhou esse prêmio porque ela foi produzida para discutir um tema muito sério. Essa é uma HQ sobre a questão étnico-racial nos Estados Unidos, só que ela aborda a questão do racismo sobre uma perspectiva completamente diferente. Raiz Amarga se passa no Harlem, um bairro predominantemente negro, onde a gente vai conhecer uma família que são os Sanger, eu acho que é assim que pronuncia, e eles são caçadores de dinos, mas não dino de dinossauros, é com J, dinos. E esses dinos são uma espécie de demônios, de pessoas possuídas, quase que com aspectos vampirescos, pessoas com uma selvageria e com uma capacidade sobrenatural de promover a violência. Mas de onde se originam esses ginos? Ginos são pessoas com almas doentes, pessoas cujo o ódio e o desespero, a dor, o medo, a aflição se acumularam de tal forma que elas passaram a se transformar em algo de muito ruim e deixam que isso, de certa forma, extravasem para o seu lado físico. Então, o clã Sanger, que é formado aqui por 4 personagens, que é uma família muito parecida, você pega ali como se fosse o Quarteto Fantástico, só que negros, e ao invés de ciência, a metodologia que eles utilizam para combater esses ginos é a magia. Né? E aí a trama começa a ficar interessante. Por quê? A família Sanger, ela já é tradicionalmente conhecida como quase super-heróis ali do Harlem, e eles têm combatido, afastado, expulsado esses dinos por muitos anos. Eles conseguem, através de ervas, e daí vem o nome da HQ, né? Raiz Amarga, através de ervas, insumos, bebidas, sopas e infusões muito... Bom, não dá para falar de Raiz Amarga sem comentar a equipe criativa. Chuck Brown é um roteirista que já fez obras para Marvel, escreveu coisas de Justiceiro, Pantera Negra, por exemplo. Então tem bagagem. Tem o David Walker, que é um escritor premiado também, e inclusive já fez coisas tanto para quadrinho quanto para cinema. E o Sanford Greene, que é o desenhista por trás, né? E a arte dessa HQ é uma arte muito urbana, é uma arte que lembra grafite, é uma arte dinâmica, é uma arte bastante versátil e que não deixa nada a desejar a obras europeias ou mesmo obras americanas de outros artistas mais renomados, né? Eu gostei muito do senso de cor e do senso de urgência que tem em algumas páginas, porque são criaturas bem genéricas, mas a perspectiva que o desenhista explora aqui, os planos, os painéis, são painéis assim com muita informação e que você ao mesmo tempo parece que está vendo uma página muito bem desenhada, mas poderia estar na parede ou em uma galeria de arte qualquer, de arte moderna, porque tem elementos suficientes para você analisar aqui diversas mensagens. Mas algo pior está invadindo o Harlem, um mal ainda mais horripilante, né? Ou seja, a gente vai ver uma história aqui que é acompanhar essa família Sanger, mas vamos ver outros atores que atuam também no combate a esse mal, começando a convergir por Harlem, porque algo de muito grave está acontecendo lá. E a gravidade desses eventos que acontecem no Harlem tem a ver com um episódio histórico nos Estados Unidos, que é o massacre de Tulsa. O massacre de Tulsa aconteceu em maio de 1921 e essa HQ se passa toda nos anos 20. Então o que a gente vê de tecnologia aqui é tudo uma tecnologia steampunk, né? Uma mistura aí
de fictício com real, mas que tenta ter como plano de fundo um momento histórico específico. E esse episódio de Tulsa foi um episódio onde uma comunidade de negros foi atacada por pessoas brancas durante a Guerra Civil Americana, e acabou que 300 pessoas foram massacradas nesse fatídico dia. Inclusive, esse evento foi explorado na série The Watchmen, da HBO, de forma magistral. E aqui a gente tem a amostra de como um sobrevivente desse evento foi tão traumatizado, e a gente está falando de um personagem negro, ele odeia tanto as outras pessoas, o racismo, a violência e tudo que ele sofreu, que ele se torna uma criatura, um mal ainda pior do que os Genos. O que obriga a família dos Sangerres a unir forças com outros personagens para combater esse mal. E a história, ela é uma história que mostra como é possível você tratar temas difíceis utilizando uma linguagem que é a linguagem de super-heróis, de aventura. Essa família é uma família que ao mesmo tempo lembra o Quarteto Fantástico, ao mesmo tempo lembra os Caça-Fantasmas, ao mesmo tempo a gente tem uma senhorinha que ela lembra a Rainha Ramonda, e ela é uma griot, ela utiliza da sua sabedoria ancestral para enfrentar essas criaturas. Então a gente tem aqui uma história essencialmente sobre a comunidade negra americana e a sua forma mágica de enfrentar o racismo, de expulsar o racismo, de evitar com que isso se transforme na sua destruição por completo. Mas também temos uma história afrofuturista, porque em determinado momento um dos personagens é jogado em uma fenda, em uma passagem, em uma espécie de transporte para outro plano, e quando ele volta de lá, muito parecido com aquela cena dos Vingadores Ultimato, né? A gente tem assim uma virada no plot, a gente tem uma reviravolta, e que justifica o porquê que esse quadrinho foi premiado com o Eisner. Eu comecei a ler... Olha só que bacana, né? Quando a gente descobre um quadrinho que faz a gente pesquisar e descobrir mais coisa. Eu, lendo aqui sobre Raiz Amarga, descobri outra coisa interessante que eu queria dividir com vocês. Em 1920, estava rolando um movimento no Harlem que era conhecido como Harlem Renaissance. Um movimento cultural que se estendeu durante muito tempo e era um novo movimento negro, onde música, moda, pintura, arte eram expressões de uma cultura afro-americana que queriam fortalecer a identidade ali naquele bairro. Quando a gente vê a história de Raiz Amarga se passar nesse cenário, mostra que a equipe criativa estava preocupada também em apresentar aspectos positivos sobre o lado de ser negro num país extremamente racista como os Estados Unidos. Não que o Brasil não seja, mas a história não é só sobre isso, né? Essa história, ela é sobre família também. Ela é uma história sobre a dinâmica familiar, sobre a hierarquia, sobre como os jovens têm possibilidade de ensinar coisa para os mais velhos, e os mais velhos também têm para os mais jovens, e como muitas vezes um problema social adoece as pessoas. O principal vilão da HQ é outro homem negro que foi completamente destruído pelo racismo, pela violência, pela maldade que foi feita contra a sua própria família, e fez com que ele se tornasse uma criatura extremista, né? Então não é um quadrinho preto e branco, não é uma história sobre bem e mal, é uma história que, se você tirar a questão das criaturas fantásticas e os superpoderes, poderia muito bem ser a história de muitas famílias em muitas cidades e muitos bairros aqui do Brasil, inclusive da cidade onde você mora, onde eu moro, enfim. Muito legal essa parte também. Com Eisner. Eu comecei a ler de forma completamente despretensiosa, não esperava absolutamente, nem sabia nada sobre esse quadrinho, sequer lembrava que ele tinha ganho uma premiação, e termino essa leitura com a sensação de que é uma das grandes surpresas do ano. Mas à medida que você avança e começa a juntar as peças, você percebe que tem ali uma história
com um background muito interessante sendo contada, com personagens que têm várias dimensões, não são personagens rasos. A gente tem a mulher empoderada que quer não só ser griot, mas ser também uma lutadora de campo. A gente tem o jovem que está sob treinamento, precisa se transformar no guerreiro, que está procurando se provar. A gente tem o fortão da equipe que tem tudo sob controle, mas é o primeiro a cair quando a guerra ganha ares mais dramáticos. E essa história não termina aqui. A série lá nos Estados Unidos, conhecida como Bitterroot, né, que é a raiz amarga, ela já tem 3 volumes lá fora, e a Alta Geek termina essa edição prometendo para 2024 o volume 2, né, que seria a continuação desse arco que a gente conclui aqui. E eu acho que o próximo livro se chama Ódio e Redenção. Dos quadrinhos que tem no catálogo da Alta Geek, que terão continuação, que são seriados, esse é o que mais me chamou a atenção e é o que eu mais estou ansioso para ver como continua. Esse foi o Poptopia de hoje. Agora é aquele momento onde você comenta se conhecia a Raiz Amarga, se ficou interessado em adquirir essa HQ, se gosta desses quadrinhos que transitam ali entre o mundo real e o mundo sobrenatural, mas de uma forma leve, divertida e bem interessante. Forte abraço, se não for inscrito, se inscreva e até a próxima!